Fala galera do mar, Samuelson aqui, bem-vindos a mais um episódio de Vida no Mar. E hoje eu vou trazer para vocês a história dos peixes assustados. Uma pescaria que a gente foi que os peixes estavam tudo assustados. Normalmente a gente vai para as pescarias de jangada ou de bote inflável pequeno e só dá para levar a tripulação, o proeiro, né, ou a tripulação da jangada e 2 mergulhadores. Normalmente é assim, vai equipe de 2 porque a embarcação é pequena. Eu e os meus amigos que mergulham, a gente resolveu, rapaz, vamos fazer uma pescaria para levar todo mundo? Bora! A gente fretou um barco grande, um catamarã grande, e a gente foi pro mar, nesse catamarã. Uma cabeçada de gente, era uns 8 a 10 mergulhadores. Logicamente, 10 mergulhadores numa pescaria, o peixe não ia ficar tranquilo, né? O peixe vê aqueles predadores ali, aí um peixe desaparece aqui, outro peixe desaparece ali, o peixe fica esperto. As defesas dele vão lá para cima e para a gente capturar esse peixe fica muito difícil. Era uma pescaria que tinha guarajuba, que tinha barracuda. As guarajubas nem tanto, mas as barracudas elas se tornaram um desafio muito grande. Todo mergulhador descia, via cardumes de barracuda, mas ela nunca dava a chance da aproximação do disparo, nunca dava a chance de ser capturada. Foi nessa pescaria que ela se tornou um grande desafio, capturar uma barracuda nessas condições. Peixe todo assustado porque tinha muito mergulhador. E foi mais uma pescaria de uma brincadeira, não foi uma pescaria para ter muito resultado, foi mais uma brincadeira da gente para ir todo mundo junto. Vamos dar uma olhada aí na pescaria. Se inscreve no canal, deixa teu like. Muito obrigado por acompanhar. O feedback tem sido muito legal, me dá muita força para continuar com o canal. Valeu!